Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje a gente vai começar uma matéria nova. Acabamos a Idade Média. Esgotamos todos os aspectos que eu queria trabalhar com vocês da Idade Média. E essa matéria nova ela tem um nome que é bastante sugestivo. A gente vai trabalhar o seguinte tema, meus amigos. Vamos trabalhar modernidade, humanismo e tecnologia no século XV e século XVI. Meus amigos, quando eu falo que a gente vai trabalhar tecnologia e modernidade, a gente está falando de final da Idade Média. Então é preciso que a gente tenha uma noção muito clara que a gente está falando de uma época de transição. O que é uma época de transição? É um momento em que a Idade Média ela vai desmontando as estruturas sociais, econômicas e políticas, inclusive o feudalismo, ele vai se desmontando e uma nova realidade ela vai se materializar. Na linha do tempo, os historiadores vão dar um nome para esse novo período histórico que vai suceder a Idade Média. Qual é o nome que os historiadores vão dar para esse novo período que vai se iniciar? A Idade Moderna, ou a famosa modernidade. Entendam o seguinte, desde o ano passado eu tenho explicado para vocês com bastante insistência que a história humana é uma história longa. Então, o que os historiadores fizeram para que a gente conseguisse entender essa história de uma maneira muito mais efetiva? Eles dividiram a história em períodos históricos, a famosa linha do tempo. Eu expliquei para vocês que essa divisão, apesar dela ser muito útil, ela nos ajuda demais, ela tem um problema, ela é eurocêntrica, ela é muito baseada na história da Europa. Isto posto, essa ressalva feita e registrada, então nós continuamos. O que a gente vai começar a estudar nesse exato momento? Esse período de transição em que a Idade Média ela começa a se desmontar e uma nova realidade ela começa a suceder. Que realidade é essa? Uma nova era histórica, a famosa Idade Moderna. Meus amigos, quando se fala de modernidade, é claro que nós que falamos a língua portuguesa, a gente precisa raciocinar um pouquinho. O que nós entendemos como algo moderno ou modernidade? Na nossa língua portuguesa, algo moderno, a gente sempre associa a algo novo. A algo que se apresenta de maneira nova para nós. Então, o que é moderno? É um novo celular, é um novo tênis. A gente sempre associa a ideia de modernidade a algo que realmente se apresenta como novo. Isso na língua portuguesa. Agora, é óbvio que se eu fizer uma pergunta para vocês numa situação de avaliação, o que é a Idade Moderna? Qual é a resposta que eu quero ler de vocês? Professor, a Idade Moderna é um período histórico. Mas que período histórico é esse? Se você olhar a linha do tempo e vocês têm a linha do tempo, eu quero a seguinte resposta. A Idade Moderna é o período histórico que vai suceder os 1000 anos da Idade Média. Qual é a delimitação, portanto, dessa Idade Moderna? Ela vai começar exatamente, senhores, dando um marco para vocês. É claro que a gente está falando aqui, gente, de um processo muito lento. É claro que não dá para dizer assim, olha, hoje à noite é a Idade Média, amanhã de manhã já é moderna. Não, gente, isso é um processo lento, é um processo de desgaste, de desmonte, de estruturação de novos parâmetros sociais, econômicos e sociais. Mas percebam o seguinte, é um longo processo. Entretanto, é claro que os historiadores eles vão colocar alguns marcos. Então, qual é o marco que delimita o início da Idade Moderna? Gente, a queda do Império Romano do Oriente, a famosa Constantinopla. Vocês lembram que a Idade Média começou quando acabou a parte ocidental do Império Romano. Entretanto, a parte oriental, que é o Império Bizantino, na cidade de Constantinopla, durou praticamente 1000 anos. Então, no ano de 1453, no ano de 1453, essa cidade ela cai. E ela cai exatamente tomada, tem a ver com a nossa última matéria, com a invasão dos turcos otomanos que eram muçulmanos. Vocês lembram que eu falei para vocês daquela expansão do mundo árabe? Então, essa segunda parte do Império Romano também vai cair engolida por essa expansão islâmica dos muçulmanos. Então, esse fato, ele determina o quê?
o fim da Idade Média, o ano de 1453, quando o Império Romano do Oriente ele cai. E vai até essa modernidade, não vai até hoje, gente. Hoje a gente vive um período chamado História Contemporânea, que é o período atual. Professor, então, peraí. Então essa Idade Moderna ela começa no fim da Idade Média e vai até quando? Até uma revolução que a gente vai estudar. Eu acho que esse ano ou ano que vem, não tenho muita certeza, que é a Revolução Francesa de 1789. Então, assim, de 1453 até 1789, esse período é o que a gente chama de Idade Moderna. Então, percebam, numa situação de avaliação, o que é a Idade Moderna, professor? É um período histórico que contempla do final do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa. Meus amigos, entendam o seguinte, para a gente entender essa transição, esse final da Idade Média, a gente vai olhar um pouquinho então de resbalaio para a Idade Média. Como que a gente vai olhar para isso? Vamos primeiro entender a Idade Média como a sua estrutura. Eu não comentei com vocês, gente, mas os historiadores, eles costumam dividir a Idade Média em dois períodos. O primeiro período vai do ano de 476 até mais ou menos o ano de 1100. Então a gente está falando do século V ao século XI. Esse primeiro período, os historiadores deram o nome de Alta Idade Média. O que é essa Alta Idade Média? É realmente o começo e a estruturação da Idade Média. O Império do Romano cai, vem o Império dos Francos com Carlos Magno também cai, e aí começa o quê? A ruralização e a feudalização da Europa. Então, esse primeiro período chamado de Alta Idade Média, o que a gente assiste? O início da Idade Média. É a formação do feudalismo, é a ruralização, é a Igreja Católica com muita força. E aí nós temos o quê? A partir do ano 1100 até o ano de 1500, mais ou menos, até o finalzinho da Idade Média, o que a gente vai ter? A famosa Baixa Idade Média. O que é a Baixa Idade Média? É exatamente esse período de transição. É quando o feudalismo ele começa a se desmontar, repito, é um processo lento. É quando os países começam a se formar no lugar do feudalismo, então é nesse período de desmonte do feudalismo que vai começar essa idade que a gente chama de Idade Moderna. Meus amigos, então como nós dividimos a Idade Média? É uma pergunta que vocês podem se deparar em qualquer lugar. Professor, a Alta Idade Média e no final a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média o feudalismo se formando, as estruturas sociais e econômicas da Idade Média se formando, e nessa Baixa Idade Média, que é o segundo momento, você vai ter um desmonte dessa estrutura e uma transição para o que nós chamamos de Idade Moderna. Meus amigos, só para recapitular, quais são os principais aspectos dessa Idade Média que a gente tanto estudou? Primeiro deles, gente, as pessoas viviam no campo. Não esqueçam que no começo da Idade Média você tinha muitas guerras, invasões, o que levou as pessoas a abandonarem as cidades e morarem no campo. Expliquei para vocês que durante a Idade Média a maioria absoluta das pessoas viviam no campo. Um outro aspecto da Idade Média que tem que ser colocado, gente, o dinheiro. O dinheiro ele quase para de circular. Professor, mas como assim? Ele deixa de existir? Não. Ainda se fazem algumas transações através do dinheiro, mas normalmente as transações que se dá comerciais durante a Idade Média são transações baseadas na troca. Eu planto pepino, você planta tomate, nós vamos trocar. Eu sou um carpinteiro, você quer que eu faça alguma coisa na sua casa? Você vai me pagar com leite, você vai me pagar com carne, com algum alimento. Então, as transações, quase todas, as transações comerciais de trabalho, elas se davam através da troca. Uma outra coisa importante na Idade Média, o famoso feudalismo. Eu expliquei para vocês que durante essa primeira fase da Idade Média, as pessoas viviam dentro dos feudos, cercadas. Por que cercadas? Em busca de proteção. Quem comandava o feudo? O senhor feudal que era o dono. Acima dele só tinha a igreja. Mas a maioria das pessoas quem eram? Eram servos. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Esses senhores feudais, eles tinham bastante poder. Entretanto, quem morava dentro dos feudos eram servos, pessoas que, em troca de proteção, em troca do senhor feudal lhe defender-os com as suas armas, com seus muros e daí por diante, essas pessoas estabeleceram que os senhores feudais
acordos de quê? De submissão. Que tipo de acordo é esse? Eu te dou proteção, eu te defendo num caso de invasão, só que você vai trabalhar aqui para mim. Aí eu expliquei para vocês as obrigações do servo, a talha, a corveia, as banalidades, o dízimo e daí por diante. Meus amigos, aí só para coroar a Idade Média. Eu expliquei para vocês que a maior instituição do mundo medieval não era senhor feudal e nem era o servo, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Expliquei para vocês que a religiosidade na Idade Média tinha importância fundamental. A Igreja Católica tinha poder econômico porque tinha muitas terras, a Igreja Católica tinha poder político porque ninguém chegava ao poder se não fosse reconhecido pela Igreja Católica. A Igreja Católica tinha poder religioso porque ela que ligava o ser humano à figura de Deus, era isso que as pessoas acreditavam naquele período, e a Igreja Católica tinha extremo poder moral. O que é o poder moral? Ela era a Igreja Católica que dizia o que era certo, o que era errado, o que podia ser usado, o que podia ser mostrado, o que tinha que ser escondido, quem tinha que ser punido, quem não tinha que ser punido. Ou seja, do ponto de vista social, moral, econômico, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa do mundo medieval. Pronto. Meus amigos, só que por volta do ano de 1100, como eu expliquei para vocês, começa a segunda fase da Idade Média, que nós chamamos de Baixa Idade Média. Meus amigos, o que a gente observa na Europa medieval por volta do ano de 1100? Primeiro, uma diminuição substancial da guerra. Vocês lembram aquelas guerras que as pessoas se assustavam? Essas guerras elas diminuíram. Primeiro que guerra cansa. Primeiro que morticínio cansa. Se esgota assim, recursos quando você tá... Uma guerra é uma coisa cara, gente. Outra coisa, a Igreja Católica ela interviu muito. Por volta do ano de 1100, meus amigos, a Igreja Católica, como a instituição mais poderosa, ela fez uma espécie de campanha chamada Paz de Deus. O que era essa campanha chamada Paz de Deus? A Igreja Católica passou a determinar os dias que podiam ter guerra e os dias que não podia ter guerra. O local onde podia ter batalha e o lugar onde não podia ter batalha. Então percebam, as guerras vão diminuindo e isso em grande medida se deve à intervenção da Igreja Católica. Então aquele cenário de insegurança, de incêndios, de saques, ele vai diminuindo. Outra coisa que nesse período também vai acontecer, a produção da agricultura, ou seja, a produção de alimentos, aquilo que sustentava a economia medieval, ela vai aumentar. As famílias vão passar a produzir uma quantidade maior de alimentos. Professor, mas espera aí, por que isso acontece e quais são as consequências disso? Primeira consequência, gente, se as pessoas se alimentam mais, elas vão ingerir mais leite, mais carboidratos, mais gorduras, mais ovos, e daí as pessoas vão comer melhor. Gente, se as pessoas comem melhor, elas vivem mais, elas resistem mais às doenças. A vida se torna maior. Se a vida se torna maior, as pessoas procriam mais, as pessoas fazem mais filhos. E aí o que acontece? Qual é a primeira consequência desse aumento da capacidade agrícola? É o crescimento demográfico. Meus amigos, o que é crescimento demográfico? Professor, alguma coisa cresce. Isso eu sei. Mas o que é crescimento demográfico? Meus amigos, é quando a população aumenta. É quando a quantidade de pessoas de uma sociedade aumenta. As pessoas passam a ter mais filhos, a quantidade da população ela aumenta. Meus amigos, a gente chama isso de crescimento demográfico. A palavra demográfico vem da geografia. E essa palavra demográfico vem da Grécia Antiga. A palavra demo quer dizer povo, né? Por exemplo, a palavra democracia, poder do povo. Então, o que é crescimento demográfico? É o crescimento da população. Repetindo, por que a população europeia ela começa a aumentar por volta do ano de 1100? Professor, porque houve uma evolução no campo da agricultura, as pessoas passam a comer melhor, consequentemente elas fazem mais filhos e a população aumenta. É feito de curiosidade, professor, mas por que a agricultura ela começou a produzir um pouco mais? Algumas inovações tecnológicas. Não esqueça que a gente está falando de uma época que vai começar a valorizar muito essa questão da tecnologia, de você racionalizar a produção, de você criar equipamentos que tornam a vida mais produtiva e melhor. A tecnologia. Duas tecnologias, senhores, eu posso mencionar aqui nesse período. Primeiro, pode parecer brincadeira, mas não é. A
ferradura do cavalo. O que é isso? Meus amigos, desde a antiguidade, animais sempre foram usados na agricultura para carregar semente, para ajudar na plantação e até na colheita. Agora percebam o seguinte, os animais eles não podiam trabalhar muito tempo. Porque se você colocasse um animal para trabalhar 8 horas por dia, supondo, ia entrar graveto, ia entrar pedra no casco do animal, você ia alejar o bicho. Então você não podia fazer com que um animal trabalhasse tanto tempo. O que os ferreiros da Idade Média, ferreiro é um homem que trabalha com ferro, gente. O que os ferreiros da Idade Média inventaram por volta do ano de 1000, 1100, 1150? Essa sapatilha que você coloca no casco do animal, a ferradura. Com isso, os animais eles vão trabalhar muito mais horas, consequentemente, eles vão ajudar a produção a aumentar. Uma outra coisa inventada também na Idade Média foi o arado. Aquele garfo que você puxa e rasga a terra e você planta. Por quê? Antes, como é que os seres humanos plantavam? O jeito tradicional, gente, lento. Abre um buraquinho, aí vem o outro homem, coloca a semente, vem o outro cobre e aí você cuida. Esse processo, ele funciona? Pô, professor, funciona. Se eu abrir um buraco, o cara colocar uma semente e cobrir, vai chover, a agricultura vai acontecer. Só que é um processo lento. Quando os seres humanos da Idade Média inventam o arado, que é aquele garfo que você prende no animal e ele sai rasgando a terra, você ganha uma agilidade, um equipamento muito mais ágil para você plantar. Então, esse conjunto de inovações tecnológicas, essas novas técnicas que vão fazer com que a agricultura ela renda muito mais. A população aumenta, há um crescimento demográfico. Isso vai criar uma coisa, o famoso excedente. O que é o excedente, gente? É o que sobra. De repente, a família ali ela tem um bom pedacinho de terra, ela planta, ela come, dá as obrigações do senhor feudal, aquela que é a metade para ele, vocês sabem disso, paga o dízimo para a igreja e mesmo assim sobra algum item. O que essa família vai fazer com esse excedente, com essa sobra? Ela vai começar a comercializar. E aí, meus amigos, a gente vai ter uma espécie de renascimento. Que tipo de renascimento? Vocês lembram que o comércio ele deu uma baixada? Vocês lembram que o comércio ele deu uma, sabe, aquela diminuída? O comércio ele vai voltar a bombar novamente. Claro que de maneira lenta. Algumas famílias começam a ter excedente, começam a vender. E aí tem uma coisa, senhores. Percebam bem o que vai acontecer. As pessoas moravam em feudos, aquela estrutura murada. O que começa a acontecer? A partir do momento em que algumas famílias elas começam a plantar e começa a sobrar o excedente, elas pedem autorização para o senhor feudal. Elas vão sair do muro, não esqueça que as guerras diminuiu. Elas vão sair do muro e quase ali na beira do muro, elas vão começar a fazer barracas, pequenas feiras. Você sabe que feira é uma coisa provisória, né? E essas pessoas começam a vender as suas mercadorias. Começam a vender. E aí percebam o seguinte, aquela estrutura social que você tinha, a igreja, os senhores feudais e os servos, ela vai ganhar um novo elemento, o comerciante. O que é o comerciante? É aquele cara que não tira o sustento dele, mas só da agricultura. Ele vai tirar o sustento dele de uma outra coisa, da venda, da compra e venda, da busca de uma coisa que até então praticamente não existia, o lucro. O que vai acontecer? Você vai ter um novo grupo social de pessoas que tiram seu sustento do quê? Do comércio, pessoas que vão comercializar. Meus amigos, essas feiras que se montava fora, tinha que pagar uma taxa para o seu feudal, tá? Ele não deixava ficar lá fora vendendo de graça, tinha que pagar uma taxa até para ele proteger um pouquinho. Mas percebam, essas pequenas feiras que ficavam fora do feudo, elas recebiam um nome. Eram chamadas de burgos. Então, o que era o burgo? Era o local onde as pessoas iam às vezes de longe para comprar alguma coisa. É evidente, gente, que esse grupo de homens que começa a viver do comércio em busca do lucro, eles vão receber um nome. É o nascimento da burguesia. O que é a burguesia? Esses seres humanos que passam a viver do quê? Do lucro. Isso está colocado para vocês? Então percebam, se eu perguntasse para vocês, numa situação aí de avaliação, se eu olhasse no seu olho assim e falasse, meu amigo, que grupo social surgiu na Europa
por volta do ano de 1100. Era o clero? Não, já existia. Era a nobreza, senhor feudal? Não, já existia. Era o clero, a igreja? Já existia. Então qual é o nome desse novo grupo? A burguesia. Qual era a diferença da burguesia dos outros grupos? A burguesia ela vivia do lucro, do comércio, nesses burgos. Então, outra coisa que é importante que eu diga para vocês. Num primeiro momento, essas feiras elas tinham um caráter provisório, tipo a da Piraporinha. Terça-feira, domingo, acabou o dia, fecha, vai embora. Só que com o tempo, senhores, essas feiras adquiriram um caráter permanente. Como assim permanente? Não desmontavam mais. Muitas dessas feiras se tornaram cidades medievais. Percebam o que eu estou dizendo. O comércio, ele renasce. As cidades que foram abandonadas há 1000 anos atrás, elas começam a crescer novamente. A gente dá um nome para esse processo. A gente dá o nome desse processo de renascimento urbano. A palavra urbano, gente, vem do latim, que era a língua dos romanos. Urbis, tá? No carro de lixo, se vocês perceberem, está escrito bem grandão, urbis. A palavra urbis quer dizer cidade, tá? No latim. Então, o que é o renascimento urbano? É exatamente o renascimento das cidades. Vamos tentar entender de maneira bastante resumida esse conjunto de mudanças que eu estou explicando. Olha só. A população aumenta, há o excedente, a sobra, o comércio ele também começa a aumentar e as cidades começam a crescer. Esse conjunto de mudanças que vão dando origem à modernidade, percebam que a Idade Média começa a dizer tchau. Esse conjunto de mudanças a gente chama de renascimento urbano. Eu queria abrir um parêntese aqui um pouquinho para falar dessas novas cidades comerciais. Meus amigos, entendam como a vida vai mudar. O que era um servo? Era um cara que vivia dentro de um feudo, era um cara que obedecia ao senhor feudal e à igreja. A vida dele era aquela, ele nascia, crescia e morria. Meus amigos, a partir do momento que você tem cidades fora do feudo, você vai criar toda uma série de possibilidades de uma nova vida. Por exemplo, eu sou um servo. Se eu conseguisse plantar um pouquinho a mais e fosse para essas cidades, eu podia vender, podia virar um mercador. Mas e se eu não quisesse virar um mercador? Nessas cidades vão nascer algumas profissões. O alfaiate, o tapeceiro, o carpinteiro, o pedreiro. Você vai ter o quê? Um monte de possibilidades de você ter uma profissão fora do feudo. Isso vai te trazer o quê? Liberdade. Você não vai ser mais servo. Porque dentro do feudo você é um servo. Fora do feudo, você pode ganhar seu dinheiro numa boa. Inclusive, meus amigos, na região da Alemanha, atual Alemanha. Não existia Alemanha naquele tempo. A Alemanha foi criada muito tempo depois. Mas naquela região onde é a Alemanha, havia um ditado popular, uma frase que as pessoas diziam. Olha, a frase era a seguinte: o ar das cidades tem cheiro de liberdade. O que essa frase quer dizer? Não é que a cidade cheirava a liberdade. É que essa frase significa o seguinte, que nas cidades, as possibilidades de você ter uma vida diferente de ser um servo eram maiores. Aqui, gente, não existe espaço para ilusão. Muita gente saiu dos feudos tentando um sonho de uma realidade melhor, mas muita gente virou mendigo nessas cidades, tá? É preciso que eu diga uma coisa para vocês, senhores. Essas cidades, apesar dessa frase que dizia assim, as cidades têm cheiro de liberdade, eu vou falar a real para vocês. Essa cidade cheirava uma merda. Como assim, professor? Gente, naquele período ainda não havia uma percepção de que a sujeira traz doença. Então as pessoas continuavam tomando pouquíssimos banhos, as pessoas jogavam suas necessidades fisiológicas pela janela, as pessoas não escovavam os dentes, o esgoto surgia a céu aberto, tanto é que naquele período, por volta de 1100, 1200, surgiu a peste negra, uma doença terrível que matou 1/3 da Europa. Então, assim, é claro que nessas cidades a vida podia ser mais livre, você não precisava pagar aquelas coisas para o senhor feudal. Entretanto, havia problemas nessa cidade. Problemas, por exemplo, problemas como miséria, problemas como violência. Gente, ladrão existe em qualquer tempo da história, né? As cidades eram sujas, traziam doenças. Então você tinha problemas nessas cidades medievais, assim como nós temos problemas em cidades hoje, né? O que eu preciso dizer para vocês, meus amigos? É nesse cenário de fortalecimento do comércio
que o sistema feudal ele começa a ruir. Mais uma vez eu explico, o feudalismo ele não acabou da noite para o dia, ele vai sendo minado, ele vai perdendo força, perdendo influência. Os feudos eles vão se desmanchando aos poucos. O que vai surgir no lugar dos feudos? Os países modernos. Países, a ideia é de país mesmo, gente, tá? Então assim, com essa parte, eu acabo a primeira parte da matéria. Já tenho 25 minutos aqui, eu vou gravar um outro vídeo para dar o arremate nessa matéria, tá bom? Muito obrigado, a parte 1 foi, tá bom? É nóis!